gente, voltamos para a nossa parte 2 e última parte da aula Movimentos Nativistas. Vamos agora para a revolta de Filipe dos Santos, ou então revolta de Vila Rica, tá, gente? Pode ser conhecida por esses dois nomes. Aconteceu também em Minas no ano de 1720. Quem liderava, já o nome da revolta já diz, né? Era Filipe dos Santos. O que aconteceu? Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de impostos. Do imposto, né, chamado quinto, que era 20% de todo o ouro extraído, pertencia a Portugal. Então, como vocês já sabem, e eu também sei, Portugal sempre estava em todas. Eles queriam, né, o domínio da exploração do ouro e por isso eles criaram as casas de fundição. Porque nas casas de fundição, todo o ouro que era retirado dali da terra passava nessa casa de fundição. Então, 20% do ouro que era explorado pelas outras pessoas passava pela casa de fundição e 20% dessa parte do ouro era deixado para Portugal. Então, você podia pegar essa barrinha assim de ouro, mas 20% da barrinha deveria ser destinada a Portugal. Doideira, né? E qual foi a consequência? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos, sempre tem aquele povo que não está satisfeito. Eu também não ficaria satisfeito, gente. Eu vou lá, dou o meu suor para conseguir extrair o ouro. E o que eu tenho que fazer? Dar 20% da parte do ouro que eu tirei com o meu suor para Portugal. Portugal fica só assim, ó, braços cruzados. Mas vamos lá. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Então, né, dessa vez valeu a pena o líder Filipe dos Santos ir com o pessoal pedir para que fechassem as casas de fundição e diminuísse essa porcentagem, né, de 20% e ir para um pouco menos. Porque, gente, explorar o ouro nas minas era algo perigoso, né, envolvia, colocava em risco a vida da pessoa. E não era fácil, você tinha que passar por uma casa de fundição para dar uma parte para o governo português. Então, o que aconteceu? Filipe dos Santos, junto com os seus revoltosos, queriam que se extinguisse, que acabasse as casas de fundição e diminuísse esse imposto de 20%. Até aí tudo bem, vamos ver como terminou, né? O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Gente, eu pensando que eles iam conseguir diminuir os impostos, né? Porque Portugal falou que ia ceder, né? Mas não. O governo português foi atrás dos revoltosos e pegou Filipe dos Santos para servir como exemplo. Além deles terem queimado a casa dos revoltosos, ele pegou o líder, que era Filipe dos Santos, e foi enforcado em praça pública para que todos vissem que qualquer pessoa que fosse contra o governo português e suas casas de fundição e seus impostos seria enforcado para que todos pudessem ver. Passada! Gente, como pode uma coisa dessa? Portugal sempre queria o poder de tudo. Não entrou em acordo com o Filipe de Santos nem com seus revoltosos e nada mais, nada menos fez o quê? Queimou a casa de todo mundo e ainda enforcou o Filipe dos Santos em praça pública. Tô chocada, mas deixa isso pra lá. Inconfidência Mineira. Gente, a Inconfidência Mineira é um dos mais destacados e lembrados movimentos nativistas. Por que eu digo isso? Tem um cara que foi nomeado como Tiradentes. Isso te lembra algo? Sim, né? Porque nós já falamos sobre Tiradentes, né? Vamos lá. Inconfidência Mineira. Quando eu digo mineiro, quer dizer que ali não, aquele movimento aconteceu em Minas, tá? Local, nada mais, nada menos que em Minas Gerais, no ano de 1789. Então, olha a diferença. A penúltima revolta aconteceu em 1720, que foi a revolta de Filipe dos Santos. E a próxima só aconteceu o quê? 69 anos depois, que foi em 1789. Era liderado por nada mais, nada menos que Tiradentes.
que o seu nome era Joaquim José da Silva Xavier, para os mais íntimos, Tiradentes. O que foi a sua causa, a causa da Inconfidência Mineira, gente? O governo português ameaçou, não é nenhuma novidade que o governo ameaçou, né? Aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. Então, marca aí para mim, derrama é a cobrança forçada de impostos. Todo mundo era obrigado a pagar esse imposto, tá? Só para lembrar, quinto era 20% da extração do ouro que era destinada a Portugal. E derrama era a cobrança forçada de todos esses impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Então, se eles estivessem explorando pedras preciosas, não podia. Agora eles tinham que viver em função de ouro, explorar ouro, 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 naquela região onde tinha as minas, tá? Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. Gente, quando eu penso que o negócio pode pelo menos melhorar um pouquinho, piora. Tinha fábrica de tecido aqui no Brasil, mas eles tinham que comprar de Portugal. Olha que absurdo. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Ainda continuo chocada. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, né? Que nesse caso é a derrama, eles cobravam os impostos de maneira forçada. Se você não tem para dar, eles pegam o que você tinha de valor dentro da sua casa. Eles não querem nem saber se sua avó tinha te dado, se seu pai tinha te dado, se sua mãe tinha te dado. Acabou, você não tem ouro para complementar a quantidade de ouro que aquele lugar deveria dar, suas coisas eram mandadas para Portugal, tá? Ninguém conseguia nem discutir nessa época. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. Porque vocês sabem, né? O Brasil é um território muito grande. Lembra que o nosso Brasil foi dividido em capitanias, né? Foram muitas capitanias, eram muitas pessoas que ali se encontravam e muitos caminhos foram criados. Então eles estavam com medo que houvesse um contrabando, né? Eles pudessem alguém pudesse surrupiar, não, pudesse roubar ouro sem que desse a parte para Portugal. E qual foi a consequência disso tudo, gente? Olha, eu já não duvido mais de nada que Portugal possa fazer. Portugal já mandou queimar a casa, já trocou de governador, já enforcou em praça pública. Eu já não duvido de mais nada. O que aconteceu aqui? Ó? Os padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo português. Esse povo todo foi contra Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Então, quem eram os inconfidentes? Se eu perguntar. Padres, poetas, escritores, mineradores, militares, tá? Esses eram os inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais, né, que eram os inconfidentes, queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Porque já pensou? Olha como seria, pelo menos estressante se nós não dependêssemos tanto de Portugal. Então, a Inconfidência Mineira lutou principalmente pela a sua independência de Portugal. Eles queriam que o Brasil fosse independente, porque tudo que se fazia nessa terra tinha que dar uma parte a Portugal. Tudo, 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 tudo. Pô, até uma fábrica de tecidos que havia aqui no Brasil, eles fecharam a fábrica para quem morasse aqui ter que comprar de Portugal. E se você tem que comprar de Portugal, você compra muito mais caro. Absurdo, né? Para vocês verem. A corrupção existe desde sempre, gente. Olha aí, ó. Portugal aí, ó, oprimindo o povo. Vem desde sempre. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis. Não é Joaquim José da Silva Xavier, não era Tiradentes, não. Era outro Joaquim. Esse Joaquim é o traidor, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Olha que danado! Os Inconfidentes queriam, né, a independência para que não tivesse que depender tanto de Portugal. E esse tal de Joaquim Silvério traiu esse povo todo só para Portugal acabar com a dívida dele. Coisa feia, né? E como que terminou, gente?
O governo mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. Prisão perpétua você fica lá até sua morte, tá? E Joaquim José da Silva Xavier, tadinho, o líder da Inconfidência Mineira. O cara era demais, gente. Olha o que aconteceu com ele. Foi condenado, enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Então, os Inconfidentes, eles lutavam para que fosse dada a independência do Brasil, para que a independência a proclamação, desculpa, independência não, eu falei independência até antes aqui, não é independência, é a proclamação da República, para que ali tivesse uma república onde outras pessoas pudessem governar. E um cara, Joaquim Silvério, foi o traidor do movimento e dedurou para Portugal o que eles iam fazer. E ele teve o quê? O perdão das suas dívidas. Acabou que muitos inconfidentes foram expulsos do Brasil, tá? Outros tiveram prisão perpétua e o líder foi enforcado de novo, tá? Condenado e enforcado em praça pública. Aí eu vou dizer para vocês depois o que aconteceu com ele. Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira. Esse cara, apesar de ter morrido, ele fez muita coisa. Ele ainda hoje se torna o símbolo da resistência brasileira. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os Inconfidentes, eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes à classe abastadas. Eram as classes ricas, que tinham situação financeira boa, que tinham apoio de padres, militares, etc. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes, ele recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro, alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por aquele Joaquim Silvério, ao governador de Minas, primeiro ele durou para o governador de Minas, que depois bateu lá para Portugal, né? O Visconde de Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado. Gente, eu não vou botar a imagem não, porque nem no livro de vocês tem. Mas quem tiver curiosidade e quiser ver e os responsáveis permitirem, depois existe uma obra chamada Tiradentes. E nessa obra se encontra o corpo de Tiradentes esquartejado. Esquartejado é as partes do corpo cortado, tá? Eu não vou nem botar aqui, tá bom? Tem gente que não gosta de ver. Eu também não gosto de ver não, mas eu estudei, então eu já vi essa pintura. Além de ser enforcado, depois que ele foi enforcado, ele teve parte do seu corpo cortada e exposto em praça pública para dar como exemplo de o que não deveria ser feito pela população daquele lugar, tá? As partes do corpo de Tiradentes foram colocadas em postes como um exemplo, né? Qualquer um que tentasse ir contra Portugal ia ter o mesmo destino que o dele. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Guilhotina é quando você bota a cabeça e eles cortam sua cabeça, tá? Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes um mártir da Inconfidência Mineira e um dos grandes líderes e revolucionários do Brasil. Deu sua vida pela nossa nação. Olha aí uma curiosidade que é bem interessante. Libertas, Coeceira também. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira, caso desse certo pra gente, e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim, liberdade ainda que tardia. Eles queriam liberdade mesmo que demorasse muito tempo, tá? Então nós temos algumas guerras, algumas revoltas e a Inconfidência que marcou muito. Espero que vocês possam ter gostado. Foi uma aula bem resumão, tá? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre o ciclo do ouro. E na próxima aula nós vamos usar o quadro, tá, galera? Um beijo, tchau, tchau!